84% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade são usuários de internet, sendo que 95% deles usam a rede diariamente. Número alto, mas quando se verifica quem tem acesso à conexão com qualidade suficiente para trabalhar, estudar ou acessar serviços essenciais, os indicativos mudam. O Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI, pesquisou indicadores da conectividade no país e encontrou muita desigualdade e exclusão digital persistente. Este é o tema da nossa conversa com a pesquisadora do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, a cientista social Graziela Castelo. Ela coordenou a pesquisa do CGI sobre conectividade significativa. Bem-vinda, Graziela. Obrigada pela presença aqui no Ponto de Vista. Agradeço também a quem está nos acompanhando. Vou começar aqui mostrando a pesquisa. Foi publicada nesse livro, que acabou de sair agora em abril de 2024. Graziela, o que é a conectividade significativa? Bom, muito obrigada pelo convite, muito feliz de poder apresentar o nosso estudo, né? Assim, é muito gostoso quando a gente pode aí difundir um pouco essas investigações que a gente desenvolve. O estudo de conectividade significativa, ele surge como uma inquietação sobre o que são, de fato, as condições que as pessoas têm para acessar o ambiente virtual, né? Já tem, assim, a gente viu o Brasil avançar muito nesse quesito. Se a gente pegar os últimos 15 anos, a gente tinha na população 1/3 só de usuários de internet. Hoje a gente tem 84% de brasileiros conectados. E não é só que a gente aumentou muito o número de brasileiros conectados, a gente aumentou também a frequência desse uso, né? Quando esse 1/3, 15 anos atrás, só metade fazia uso diário, hoje 95% faz uso todos os dias. E nesse primeiro olhar, assim, dá a entender de que o Brasil está conectado. Vamos pensar em como as tecnologias podem desenvolver os mais diversos campos. Mas a pergunta que fica é, será que esses brasileiros de fato estão conectados de uma forma que garanta as oportunidades que a rede traz, né? E aí, dentro dessa pergunta, já tem um conceito que tem avançado no debate internacional, que é a ideia de que a conectividade não é só o acesso, não é só você acessar a rede. É em que condições esse acesso é feito e com que qualidade, né? Inclusive pensando no uso seguro, em habilidades digitais. Então, o estudo partiu desse conceito mais debatido aí em alguns lugares, já com algum avanço, nos últimos 2 anos esse conceito tem ganhado força, que é a ideia dessa conectividade que garanta algum significado, né? Então, só acessar a rede não necessariamente significa que você tem uma condição de acesso que te permite usufruir daquilo de maneira proveitosa. Um exemplo disso é a pandemia, né? Se a gente imaginar assim, mesmo nos domicílios que tinham domicílios conectados com acesso à internet, você via pais, mães e filhos disputando o computador ou o tablet para poder estudar. Então, se você não tem um número adequado de dispositivos, você não tem conexão adequada. Ou você não tinha uma velocidade adequada para poder aprender pela internet, para poder trabalhar pela internet. Então, a qualidade da conexão também. Essas dimensões todas foram trabalhadas por nós, né, de uma maneira mais composta, assim, holística. Então, assim, não é só o cara ter ou não acesso. O que ele tem? Será que ele tem os dispositivos adequados? Será que ele sabe usar? Então, se ele tem acesso aos dispositivos, será que ele sabe usar? Será que ele tem acesso à internet nos lugares que ele precisa? Em casa, no trabalho, na rua, na escola? Será que esse custo da conexão é aderente à realidade financeira dele, né? Então, quando a gente juntou esses componentes, o que a gente mostrou no estudo é que, diferente desses 84% de brasileiros conectados, só 22% dos brasileiros têm conectividade significativa. Ou seja, uma conectividade que permita você fazer um uso bom da internet, ou mesmo mitigar riscos, né? A gente não está falando que quem tem essas condições naturalmente faça um uso bom, mas com certeza, sem elas, você não tem um acesso que te permite aproveitar essas oportunidades. Você citou o exemplo da pandemia, muita gente que era eletivo, se enquadrava aí para receber o auxílio social, que foi lançado naquele momento, não conseguia fazer esse pedido do auxílio, ou pela falta da conexão, falta do aparelho, ou mesmo por não saber utilizar o aplicativo, né? A gente está na era dos aplicativos, como que fica, né? Essas pessoas que estão fora dessa... Esse é um ponto fundamental, né? Se a gente pensa que, olha, de fato, o mundo digital, ele permite várias oportunidades, então, inclusive os serviços digitais de governo, né? Você fazer chegar serviços públicos de qualidade para a ponta, ou para as pessoas que estão em lugares mais remotos, com mais agilidade, sem fila, sem demora. Enfim, isso é todo um universo de possibilidades que existem. E tem um investimento pesado nisso, que faz todo sentido. Mas se as pessoas não têm uma conexão que garanta a elas acessar aquele serviço, a gente está
com um buraco aí para resolver, né? Então, por um lado, a gente tem que avançar, tem que ter mais serviços e oportunidades no mundo digital, mas a gente tem que garantir que as pessoas acessem essa rede de um jeito que elas possam aproveitar efetivamente as oportunidades. E o estudo mostrou isso também, porque quando a gente recortou a população brasileira por níveis de conectividade, né, então considerando aquelas que tinham o nível mais alto, isso que a gente chama de satisfatório, que são 22% da população, e aquelas que estão no nível mais baixo, que tinham 2 dos 9 indicadores que a gente levantou no estudo, que representam 1/3 da população, as desigualdades só se exacerbam, né? Então, assim, a gente vê que a proporção de pessoas, e todos os usuários de internet nesse caso, né? A incidência daquelas com baixo nível de conectividade que conseguem acessar serviços públicos, fazer transações financeiras, procurar emprego, fazer atividades que dão algum tipo de capacidade de inclusão nesse mundo social e econômico dinâmico, é muito menor do que aquelas que têm todas as condições que a gente está aferindo aqui. Então, você está criando uma nova barreira justamente para aqueles que já são vulnerabilizados, né? Então, como que a gente garante que esse acesso seja equitativo, que as pessoas de fato possam aproveitar essas oportunidades? Esse é um ponto que chama muita atenção na pesquisa, porque as desigualdades que a gente tem, né, das pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade, elas ficam de novo nítidas em mais esse contexto, né, em mais esse aspecto da sociedade. Agora, como enfrentar isso? Porque a conectividade significativa envolve vários fatores, né? E em termos de políticas públicas, por onde que começa? Tem uma parte, a gente sabe, claro, né, o Brasil, ele é historicamente muito desigual e com mazelas gigantescas, né, para serem enfrentadas. O que não é uma justificativa, porque as tecnologias são recentes. Então, a gente poderia entender que elas poderiam ser um mecanismo de superação de estruturas prévias, né? Assim, como a gente poderia criar uma camada nova que permitisse a gente superar algumas barreiras. E não é. A gente está ampliando essas desigualdades com um acesso desigual a essas tecnologias, né? Se a internet tem como potencialidade formar, acesso à educação, novas formas de ocupação, novas alternativas de incremento de renda, né? Justamente aqueles que iam ser mais beneficiados disso, ou potencialmente conseguiriam talvez superar desigualdades que eles carregam por nascimento, enfim, por todas as dificuldades que o país já traz, eles estão mais prejudicados, eles estão mais atrás na fila, né? Então, quando você pega um jovem que tem um acesso qualificado, com uma internet que não cai, que dura o mês inteiro, ou seja, que tem um pacote de dados no celular dele que não vai cair, que tem os dispositivos que sabe usar computador, que sabe usar celular, as chances dele conseguir se preparar para o mercado de trabalho são infinitamente maiores, né, do que um jovem da mesma idade, que não tem conexão, que tem uma conta de celular que vai acabar no meio do mês, que não consegue usar os dispositivos, enfim. A gente está minando essas possibilidades que esse mundo poderia trazer. No caso do jovem, a gente tem a possibilidade de trazer pelas escolas, né, esses acessos, laboratórios de informática com conexão de melhor qualidade, banda larga e tal. Mas e os outros grupos populacionais, isso fica disperso e fica bem mais desafiador, né? As escolas têm um papel central de conectividade, né? Mas não só. Então, assim, a gente também, dentro dessas dimensões que a gente está propondo, é preciso que as pessoas tenham acesso à internet em casa, porque elas precisam aproveitar os recursos digitais no lugar que elas moram. E a gente está vendo um avanço das novas tecnologias. A gente está pensando no mundo da internet, da inteligência artificial, da internet das coisas. Isso vai estar operando na nossa vida e a gente está sem estrutura para que isso aconteça, né? Mas mesmo antes disso chegar, é preciso que as pessoas consigam acessar a internet de onde e quando elas queiram, com um preço acessível. Então, o Brasil tem infraestrutura, a gente tem que conseguir melhorar as políticas e os planos para que atinjam aquela população que não tem recursos financeiros para arcar com a conectividade hoje, né? É preciso que também elas tenham letramento sobre os dispositivos a serem usados. O estudo revela uma coisa que eu acho muito interessante, assim, a gente tem pessoas que têm computador em casa e não usam, e pessoas que usam e não têm computador. A gente tem os dois cenários, né? Então, às vezes, para fazer um curso, porque você vai fazer um curso à distância, você compra um computador e ele nunca mais é usado. Isso diz muito sobre qual é a continuidade, qual é a nossa capacidade de formar e absorver pessoas no mercado de trabalho. Talvez baixa, né? E até a educação continuada, né? Exatamente. Faço um curso temporário e depois nunca volto lá para pesquisar mais conteúdo. Exato, mas se ele para de ter acesso, ele vai tornar aquilo obsoleto. Então, mesmo aquele que fez um esforço monumental para comprar o computador para aquele momento, teve um recurso que foi desperdiçado, né? Então, como a gente garante que as bases desse acesso sejam de maneira equitativa para todo mundo, né? Tem diferenças que, obviamente, impactam a geografia, a gente tem umas diferenças importantes de áreas rurais para as áreas urbanas, a gente sabe que são
locais, às vezes muito remotos, são mais difíceis de chegar à conexão. Mas isso tudo é passível de ser contornado. As políticas têm que superar essas diferenças, né? Mais do que desigualdades, não transformar elas em desigualdades, né? E uma outra dinâmica importante, a gente está falando de jovens, é claro que a gente sabe que a barreira etária é uma barreira para a inclusão digital, porque os mais velhos têm mais dificuldade, em geral a gente entende isso. Mas no Brasil a gente não está vendo mais só isso. Quando a gente olha para a conectividade significativa, os mais velhos têm mais dificuldade de uso, mas os mais jovens, pobres também. Então, a gente está reproduzindo uma situação difícil de contornar no futuro, porque a gente pode falar, é só essa geração passar que as gerações jovens vão se apropriar de tudo e vai dar tudo certo. Não é verdade, né? Que tem uma fatia dessa geração jovem que não está tendo acesso desde agora. Que é a maior parte dela, né? A maior parte está fora. Então, a gente está reproduzindo essas situações e não vai fazer das tecnologias uma possível gatilho possível para um futuro melhor, né? E nas outras dinâmicas, por gênero, por raça, por região, né? Até a gente está com um mapa aqui das diferenças regionais. E aí a gente vê que são concentrados nos lugares, esse é o nosso mapa aí da evolução ao longo dos anos, né? Quando a gente fez esse exercício de conectividade significativa, o que a gente fez foi pegar essas 9 dimensões, né? Ou 9 indicadores e trabalhou nesse registro de pontuação. E o que a gente olha é que, sim, na verdade, o tamanho da população com conectividade significativa está aumentando ao longo do tempo. A gente olhou desde 2017 até 2023 e saiu de 10% para 22%. Então, tem melhorado. Mas certamente não é na velocidade que a gente precisa, né? A gente está falando que só 1/5 da população tem as condições razoáveis. E condições razoáveis, estou falando que são bem básicas, assim, não é a mega cena da conectividade. São condições básicas mesmo. Se nem 1/5 da população tem, ainda que esteja melhorando, então não é uma má notícia completa, é importante que a gente fique atento para políticas que acelerem essa melhora, né? Que tornem ela mais efetiva. Você pontuou no estudo também que 24% da população, 14% não tem, né? Esqueci o número agora, mas assim, nas dimensões que nós temos em número populacional, os que não têm acesso nenhum, que não está nesses 84%, 16%, é muita gente também, né? É muito. A gente está falando de conectividade significativa, que é um passo mais, mas a gente tem ainda 16% da população brasileira que nunca acessou a internet, está desconectada. E isso representa uma Venezuela inteira. É um país inteiro sem conexão. É claro que a gente precisa ter medidas para contornar isso também, né? Assim, não é um desafio pequeno. Mas não dá para a gente imaginar que só os 84 conectados já estão resolvidos. O que a gente está falando é que não. Mesmo esses 84 estão com uma situação bem ruim. A gente precisa avançar, né? E especialmente para a gente conseguir superar essas desigualdades. O mapa que a gente está vendo, ele infelizmente reforça, né? Assim, aí quanto mais rosa, pior a condição, que é a incidência da população nesses estados que têm condições razoáveis de conectividade significativa. E aí, os estados mais ricos, né? Então, São Paulo se destaca com o estado com maior proporção de pessoas com conectividade, quase 40%, 38%. Mas ainda assim, a gente pode falar que 60% dos paulistas não têm condição razoável. Esse mapa, infelizmente, deve mudar o ano que vem, né? Porque o Rio Grande do Sul era o segundo estado com melhores condições e a catástrofe deve ter afetado esse resultado. Então, também a importância desse monitoramento que vai acompanhando e direcionando a política para aquilo que está mais emergencial. Agora, o Norte e o Nordeste vivem a situação mais precária mesmo, né? Assim, a maioria dos estados do Nordeste não chega a 10% o número de pessoas com conectividade satisfatória ou significativa. Essa composição reflete o que a gente vê em outros indicadores também na desigualdade regional. E no caso desses serviços, a gente dá para crer no que você falou, nessas regiões, ou em regiões remotas, ou em regiões rurais, a gente ter menor interesse econômico aí das empresas em investir em infraestrutura, porque vai ter um maior investimento, talvez, numa área com menor população, né, e talvez não seja tão rentável. Mas até que ponto a gente pode interferir aí o governo com políticas públicas de estabelecer subsídios cruzados para essas empresas que vencem esses leilões? Que iniciativas a gente pode ter aí de política pública para, é o que você falou, começar imediatamente? Olha, infraestrutura é uma questão, mas eu não acho que é a prioritária. A infraestrutura está avançando no Brasil. O Brasil é um país muito bom de infraestrutura. Então, a conexão chega. Claro que nos lugares muito remotos você tem que ter outra alternativa. Enfim, sempre vão existir lugares que estão numa geografia tão isolada que não dá para a gente imaginar que as políticas de escala vão chegar lá. Mas eu diria que o custo é a barreira principal. Quando a gente está falando de Norte e Nordeste, pelos dados,
o acesso a dispositivos, o acesso a um plano domiciliar que seja aderente à sua renda familiar, essa a barreira. É isso que os brasileiros não têm. Eles não têm o dinheiro necessário para o que o equipamento demanda. Assim, você precisa de energia elétrica, você tem que ter dinheiro para pagar a conta de luz, você precisa ter dinheiro para pagar a conta de internet e o equipamento que ela demanda. E isso pode ser alvo de política. A gente pode ter política que subsidie conexão ou que pense em dispositivos adequados à renda. A gente pode ter pacotes, né, pensar em uma maneira dessa população acessar essa tecnologia. E não só, porque um ponto central da conectividade significativa também é pensar a capacidade da população para esse uso. Então, mesmo que ela acesse os dispositivos, mesmo que ela acesse a rede, ela precisa ter as habilidades necessárias para poder gerenciar esse uso. E aí você precisa ter capacitação, você tem que ter formação, você tem que ter políticas de letramento digital mesmo, que são fundamentais hoje, agora e vão ser no futuro. Isso vai ser constante, né, na nossa vida. O Ministério das Comunicações anunciou que essa é uma prioridade, um investimento na conectividade significativa. Você acha que já começou, é só o Ministério das Comunicações ou tinha que ter um movimento aí um pouco mais sistematizado? Acho que tem iniciativas muito fortes acontecendo, assim, né? A conectividade nas escolas, um processo de capilaridade, assim, tentando chegar nos lugares mais remotos, porque a escola pode ser uma alternativa, inclusive, para a comunidade. Você tem, de fato, o acesso à internet de fibra ótica no Brasil avançou muito. Você tem coisas que estão avançando, eu acho que sim. O que é importante, eu acho que a gente continuar monitorando esses temas, porque o que o estudo acho que revelou que não estava dito é um pouco assim, olha, a gente tem que sair da camada da superfície. A gente não pode mais entender que a internet é só acessar a internet. A gente tem que entender e que essas diretrizes que a gente está estabelecendo hoje como condicionantes de uma conectividade com qualidade, que elas vão mudar. Hoje a gente estipulou uma métrica para o que é uma velocidade razoável, tá? 10 mega, porque aí a pessoa consegue navegar, consegue assistir filme, enfim. Mas isso vai mudar, porque as tecnologias avançam muito mais rápido do que a gente imagina, né? A demanda por qualidade, a demanda por dispositivo, isso tudo vai mudar. Então a gente não pode deixar de monitorar e de tentar se antecipar, ainda que seja bastante difícil, mas o que é efetivamente a necessidade da população. E não pode só pôr um band-aid, né? A ideia de que você precisa, de fato, cavucar a ferida ali para ver o que são as questões que são prementes para a sociedade. Graziela, você falou aí da questão da evolução, agora tecnológica. E a comparação com outros países? Como é que está o Brasil aí nesse placar? Então, o Brasil tem a notícia boa é que o Brasil é o primeiro país que lançou um estudo sobre isso de maneira mais estruturada, com dados, né? Os países agora, inclusive é uma agenda que o governo brasileiro está liderando no G20, de desenvolver essa agenda de medição da conectividade significativa e que está sendo bem acolhida pelos países, porque a ideia é de que todo mundo precisa medir o que é a conectividade de maneira mais funda, né? Quando a gente olha para o cenário do acesso à internet, é claro que você tem uma divisão que o mundo a gente já imaginava, né? Assim, países desenvolvidos, amplamente conectados, países subdesenvolvidos, desenvolvimento de países, com né? Menor incidência de população conectada. Mas mas ainda assim, em todos os lugares você tem a preocupação de o que significa essa conexão, né? Será que é uma conexão que está dando para as pessoas a capacidade de terem pensamento crítico, de usarem a internet com segurança, de aproveitar as oportunidades? Isso é uma preocupação geral. E para isso você precisa medir outras dimensões, né? Como usa, onde usa, com que finalidade. Não é uma questão de intensidade de uso, não é que as pessoas têm que usar sempre para usar bem. Elas têm que ter o direito de acessar quando elas querem, né? Isso é garantido? Será que a gente está vivendo em sociedades que isso é garantido? O mundo ainda é muito desigual, mas a agenda tem avançado e o Brasil está liderando essa discussão sobre como medir esse fenômeno. Com os resultados tristes para o país, mas pelo menos a gente está tentando enxergar o problema, né? Acho que esse é o primeiro passo. Ter o diagnóstico, né, para saber aonde está o problema. E aí você falou um pouco, queria que você detalhasse um pouco mais um ponto que você comentou da diferença, da desigualdade nos grupos populacionais, né? Idosos, mulheres negras. O que vocês encontraram nesse quesito aí? Infelizmente, a gente encontra os padrões sabidos, o que é muito perverso, né? Então, assim, as diferenças regionais são flagrantes, os portes de município. Quanto menor o município, maior é o grupo com conectividade mais fraca. Então, a gente sabe que tem a ver com estrutura. Então, municípios grandes, a despeito de eventualmente serem mais desiguais e até terem uma camada da população mais pobre maior, eles têm mais acesso à infraestrutura.
Que são essas dinâmicas que fazem a gente refletir sobre que tipo de política a gente quer priorizar, né? Quando a gente pensa em acesso ao mercado de trabalho, às vezes para uma pessoa é melhor ela estar num grande centro, porque é conectado, do que estar com uma vida, com uma renda melhor, mas num município pequeno. Então a gente precisa atender a diversidade de municípios que a gente tem. A dimensão etária que eu já falei, então tem uma importância dramática, porque a gente está vendo os jovens não conectados, isso é super preocupante. A questão de gênero é muito flagrante. Se a gente pegar só usuários de internet no Brasil, a gente vai falar que tem mais mulheres conectadas do que homens. Na verdade, tem 86% das mulheres são usuárias de internet e só 83% dos homens são usuários. Se a gente olhar só nesse dado, falar, tá tudo bem, né? É igual. Não é. Aí quando a gente olha para a qualidade, aí a gente vê um abismo entre mulheres e homens. E isso tem a ver com o fato de que quem divide o dispositivo em casa é a mãe com os filhos. Quem tem uma conexão mais precária é a mãe, porque ela vai dividir o orçamento com outras coisas. Então, você está reproduzindo dinâmicas de gênero, inclusive no acesso às tecnologias. E essa mulher que vai ganhar menos no mercado de trabalho, com a mesma escolaridade. Então, a importância de você olhar a coisa de maneira mais substantiva. A raça também é um fator determinante. Então, pessoas pretas e pardas têm menos conectividade significativa do que brancos. Então, a gente já sabe todas as barreiras que eles têm que enfrentar para se desenvolver econômica e socialmente no país. Além de toda a dimensão econômica. Aí, quando a gente olha para a classe social, a gente está falando de mundos paralelos, assim. Enquanto na classe A, os brasileiros que são da classe A, 86% são pessoas com conectividade significativa, já falando quase todos, no caso da classe D e E, só 1% é. Então, a gente está falando de mundos invertidos, né? Na classe A, a gente tem 1% só que está com mais baixo nível de conectividade. E essas pessoas vão reproduzir as situações que vão deixar aqueles que estão com menos condições ainda em piores condições, né? Escolaridade é fator determinante. Então, a gente está reproduzindo essa... Não é que a gente está reproduzindo, ela se sobrepõe, mas a notícia não é só ruim, vamos olhar e tentar frear. As tecnologias, elas podem ser, em alguma medida, uma alavanca para alternativas de trabalho, de renda, de educação. Como que a gente faz, então, chegar a uma conexão que garanta a essas pessoas mais vulnerabilizadas, inclusive que são aquelas que têm mais riscos, né? Porque elas estão mais suscetíveis aos riscos da rede. Como a gente garante as condições necessárias para que elas operem e possam se aproveitar das oportunidades que esse mundo traz também? Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, um pouco dessa questão da literacia digital, né? Que é a pessoa conseguir compreender aqueles usos e saber utilizar o serviço que ela precisa no momento em que ela deseja, que você mencionou. Por onde começar? Pelo uso. Então, assim, um dos resultados da pesquisa importantes, né, mas não é só, quando a gente associa, né, a gente tenta olhar qual que é a associação entre ter um acesso qualificado, ter conectividade significativa e o tipo de habilidade que as pessoas têm, essa associação é direta, é mais forte até do que escolaridade. Então, quanto maior o nível de conectividade do indivíduo, mais habilidades eles têm. Então, a gente testou habilidades, desde habilidades mais técnicas, então, assim, a pessoa saber anexar um arquivo, mandar uma imagem, assim, habilidades mais do dia a dia, assim, técnicas, até habilidades que têm a ver com a privacidade, então a pessoa saber gerenciar settings de privacidade em redes sociais ou em outros sites, ou ela saber incluir uma senha, né, então habilidades que têm a ver com segurança, será que você incluiu alguma senha, sabe fazer esse protocolo, até se essa pessoa chegou a tem o hábito de checar as informações que ela recebe na internet. Tudo tem correlação com conectividade. Então, se ela não tem o acesso adequado, ela não vai desenvolver habilidade, né? Mas não é só. Não é só você dar o acesso que isso naturalmente vai gerar habilidade. Agora, sem o acesso, com certeza ela não terá. Agora, educação, né? Obviamente que essa é a palavra. Como que a gente fortalece desde cedo, mas também partindo do suposto de uma educação continuada, as crianças são a porta de entrada, mas elas não são a porta de saída, né? A gente precisa ter públicos específicos, ter políticas específicas para públicos etários específicos e trabalhar. E, bom, os meios de comunicação são essenciais para isso também, né? Como a gente desenvolve políticas de sensibilização, de conhecimento, para as pessoas entenderem o que estão acessando, os riscos do que elas estão vivendo, né? Enfim, isso tudo tem que estar acompanhado com acesso. Sem acesso, elas não vão conseguir entender. Mas elas precisam ter o acesso e serem educadas para usar, para o uso. Você falou de duas dimensões aí que são muito presentes. Essa questão de você checa as informações, muitas vezes a pessoa vai lá e se informa sobre uma questão até médica, né? E ela não tem mecanismos para ela checar, ela vai lá e procura lá gripe e não sabe se aquela informação que ela está recebendo tem lastro, né? Como é que a gente leva isso para as pessoas? Não, e um bom exemplo disso também sobre acesso diz respeito a quando você tem uma limitação de pacote de dados no seu celular. Então, por exemplo, não faz diferença para o uso de rede social
os níveis de conectividade significativa, todo mundo usa, né? Agora, usos mais qualificados, ou que a gente diria mais transacionais, fazer uma operação financeira, procurar emprego, aí faz diferença. Agora, você imagina que uma pessoa que tem um pacote de dados, que termina no meio do mês, esse pacote, ele está na internet, mas ele está só pelas redes sociais, né? Aqueles planos que existem. Ele não consegue acessar um site para verificar se aquela informação que ele está olhando, ela é verdadeira, mesmo que ele quisesse. Então, se ele só tem o uso restrito a algumas plataformas por um período específico do mês, não dá para imaginar que ele vai conseguir desenvolver habilidade, porque ele tem aquele períodozinho para fazer aquela pouca atividade que ele consegue naquele momento, né? Então, a ideia do direito a uma conectividade plena e universal, assim, que de fato ele possa usar quando ele quiser, de onde ele quiser e aonde, né, e acessar o que ele quiser, é o básico 1 para ele poder desenvolver essas habilidades, mas não é só. Também é preciso que as políticas acompanhem esse processo, né? Assim, como checar informação, qual a importância de se desenvolver pensamento crítico, habilidades que te ajudem a gerenciar os conteúdos. A gente está exposto a 1 milhão de conteúdos, como as pessoas aprendem a priorizar, a diferenciar. Esse é um trabalho demorado, mas importante, né? E é um trabalho forte da educação, mas é um trabalho forte dos meios de comunicação, é um trabalho forte dos educadores, né? E tem que continuar. Mas se o acesso não for qualificado, não adianta. Nesse ponto específico da informação, você acha que um caminho pode ser algum tipo de carregamento obrigatório de disponibilização? Os planos oferecem gratuitamente em convênios com as Big Techs, com as empresas, com as grandes plataformas. O mês todo ela consegue acessar a mídia social, sem gastar a franquia de dados aí do celular. Agora, será que poderia haver um movimento de algumas fontes governamentais ou algo do tipo também estarem disponibilizadas sem consumo desse pacote para a pessoa ter acesso a essa informação mais fidedigna? Eu acho que isso é fundamental, né? Por exemplo, acesso a serviços públicos. Como que a gente garante que uma pessoa use esses serviços online se elas não conseguem ter dados o suficiente para acessar, né? E é um direito básico, né? Assim, acesso a recursos educacionais, acesso a oportunidades de trabalho, acesso à cultura, tá tudo ali, né? Assim, uma parte tá, também nem tudo tá, mas é preciso que as pessoas não tenham barreiras para acessar esses conteúdos. É difícil, assim, claro que a gente não pode falar que planos com benefícios diferentes, o acesso a celular, isso tudo foi muito importante para a democratização do acesso, né? Porque você pensa, então a gente tem que garantir um acesso ultra. Sim, não, é importante que as pessoas tenham chegado lá. Mas a gente não pode ficar ali, né? Assim, como que a gente garante que tenham planos aderentes à realidade das pessoas, das pessoas, a realidade econômica das pessoas, que não as prive desse mundo? Porque a gente não pode fazer elas ficarem reféns dessa própria condição, né? Ou como a gente faz políticas específicas para grupos sociais que têm menos poder aquisitivo para acessarem conteúdos, para conseguirem ter planos mais acessíveis. Enfim, acho que tem que ter uma criatividade de acesso, né? Assim, considerando as realidades que existem no Brasil. Agora, não dá para a gente se conformar com que as pessoas tenham acesso limitado. Isso não dá. Porque senão a gente deposita uma expectativa que nunca vai se cumprir. Como que você quer que alguém consiga se desenvolver se elas não têm as ferramentas, né? Então, precisa contornar esse abismo, sim. Você vê, assim, em comparação com outros países, nesse ponto, dos modelos de negócio, dos planos, é claro que a gente tem um país que tem uma população vulnerável muito grande, mas você acha que, em comparação com outros países, até com realidades um pouco parecidas, os nossos pacotes aí são proporcionais ao que a gente tem visto aí em outros mercados? Difícil te responder, assim, eu nunca fiz uma análise detida de quais são os modelos comerciais desses pacotes de dados ofertados nos países para te dar uma precisão. É isso, não acho que o Brasil é um cenário de terror absoluto, acho que tem todo esse processo de acesso, a população se conectou, isso é muito poderoso, né? Mas acho que sim há um problema quando a gente pensa que essa conexão é limitada. O cidadão tem que ser formado para esse mundo, né? Porque se ele ficar exposto só a um mundo limitado, daquele acesso que lhe é dado, ele nunca vai ter a chance de aproveitar as outras oportunidades. Então, é importante mostrar esse novo mundo, com os riscos que ele tem também, porque não é só um mundo bonito, né? Para que as pessoas possam escolher como elas querem viver. Acho que em último estágio é isso. Justamente quem está precisando ter um impulso está ficando de fora, né, Graziela? Está ficando para trás na corrida de novo, né? Essa é a parte triste que a gente não pode deixar, né? Tem que tentar agora correr atrás do prejuízo.
Graziela, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. O nosso tempo acabou passando muito depressa. Estamos chegando ao fim dessa edição do Ponto de Vista. Eu conversei com a cientista social Graziela Castelo, integrante do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, NIC-BR. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer outro programa dentro dessa série do Ponto de Vista sobre novas tecnologias de comunicação, vá ao nosso canal no YouTube ou à página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.